A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua comissão de Jurimetria e Análise Preditiva, tem a honra de apresentar o webinar Terceira Semana Jurídica, hoje com o tema Jurimetria na Advocacia e Acesso Democrático. Evento organizado pela referida comissão, com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos ainda que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, o nosso ilustre doutor Paulo Sérgio Galindo, membro da Comissão de Jurimetria e Análise Preditiva da OAB São Paulo. Senhoras e senhores, boa noite. Em nome da Comissão de Jurimetria e Análise Preditiva, quero agradecer o nosso presidente da OAB São Paulo, Caio Augusto Silva dos Santos, o nosso vice-presidente, Ricardo Luiz de Toledo Santos Filho, e o presidente da Comissão de Cultura e Eventos, Alexandre Luiz Mendonça Rola. Agradecer a todos os membros da Comissão de Jurimetria e Análise Preditiva, os quais trabalharam com afinco para o evento desta semana, e hoje atingiremos mais 2 dos nossos propósitos, quais sejam: requerer das autoridades dados indispensáveis ao trabalho desta comissão, como, por exemplo, quantidade de processos distribuídos, pedidos julgados improcedentes ou procedentes, mesmo que em parte, processos arquivados por acordo ou trânsito em julgado, entre outros, que possam ser utilizados a favor da advocacia como instrumento de trabalho e pesquisa. E interceder junto às autoridades para a integração dos sistemas de informação por meio de interfaces de programação, de acordo com a disposição da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, exceto processos em segredos de justiça. Frente ao tema, Jurimetria na Advocacia e Acesso Democrático, que terá tratado pelos palestrantes, Dr. Ricardo Wilseffer e professor Ricardo Olderegger. Será conduzido pela doutora Renata Julibone Garcia, a qual é advogada militante na área de direito empresarial, direito do consumidor e direito securitário, desde 1996. É formada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, turma de 1996, pós-graduada em Direito Tributário pela PUC São Paulo, especialista em Direito Securitário e Ressecuritário pela FGV. É membro da Comissão de Jurimetria e Análise Preditiva da OAB São Paulo desde 2019, ao qual passo a palavra. Doutora Renata, por favor. Boa noite a todos. Vou iniciar de uma forma diferente hoje, dado o momento que vivemos. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta, daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Boa noite, senhores e senhoras. Sejam bem-vindos a mais essa noite de ensinamentos jurídicos. Eu não posso deixar de lamentar o triste momento que vivemos, com tantas vidas perdidas, mas como disse o mestre Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente é coragem. Então vamos seguir mais essa noite com esperança de que dias melhores virão e alimentar a alma e o espírito para que a gente possa estar cada vez mais combativo e preparado para uma advocacia eficaz, que atenda aos interesses da sociedade de forma plena. Quero agradecer também à presidente da nossa comissão, doutora Thaís Jurema, ao nosso vice-presidente, doutor Márcio Fago, a oportunidade que me deram em mediar essa palestra. Em nome da nossa comissão, quero saudar os nossos palestrantes da noite, doutor Ricardo Wilseffer e o professor Ricardo Olderegger. É importante esclarecer que a nossa comissão de jurimetria ela é uma comissão multidisciplinar. Tem um caráter envolvendo estatísticas, economia, tecnologia, inteligência artificial aplicadas ao direito. A jurimetria é o estudo estatístico-econômico aplicado ao direito
na base em que a análise preditiva é a projeção desse estudo com base nos eventos decorrentes ou comportamentos que possam vir impactar a vida das pessoas. Essa é a conceituação técnica da jurimetria e da análise preditiva. Antes de apresentar nossos palestrantes, eu passo a algumas informações importantes que já foram faladas, mas eu vou reiterar aqui. As autoridades presentes que desejam se apresentar, que o façam no Q&A, colocando seu nome, instituição e o cargo, para que possamos prestar oportunamente as homenagens devidas. Orientamos que eventuais perguntas sejam realizadas no ícone Q&A, e que incluam respectivamente para que sejam respondidas. Podem incluir os e-mails também nas perguntas. Se não der tempo de responder tudo aqui durante a noite, né, durante os estudos, então será respondido oportunamente, mas todo mundo terá resposta, tá bom? E agora eu passo a apresentar o currículo dos nossos palestrantes da noite. Doutor Ricardo Wilsefer dos Santos, analista jurídico, bacharel em Direito, membro da Associação Nacional de Profissionais de Proteção de Dados, membro colaborativo da Comissão de Jurimetria e Análise Preditiva da Ordem dos Advogados do Brasil, de São Paulo, pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil, pós-graduando em Jurimetria, Ciências de Dados aplicada ao Direito. Posteriormente, teremos a palestra do professor Ricardo Holderer, que é CEO na Infinity Serviços e Varejo e professor em MBA na área de cibersegurança, além de realizar trabalhos de computação forense e perícia digital para o judiciário e para as empresas. Possui mais de 35 anos de carreira em TI, tendo concentrado os últimos 20 anos na gestão das áreas de TI em importantes organizações. O professor Ricardo é membro da ANPPD e da HTCI, High Technology Crime Investigation Association. Ele é mestrado em Tecnologia, pós-graduação em Computação Forense e Perícia Digital, MBA com concentração em Conhecimento, Tecnologia e Inovação, e bacharelado em Ciências da Computação. Um currículo vasto, mas teremos boas palestras. Bom, uma vez apresentados os nossos palestrantes, sem mais delongas, eu passo a iniciar a palavra aos mesmos para que iniciem os trabalhos da noite, cujo tema é Jurimetria na Advocacia e Acesso Democrático. Tenham todos uma excelente noite, excelentes palestras. Senhores. Boa noite, doutora Renata. Boa noite, doutor Paulo. É um grande prazer estar aqui mais uma noite, agradecer a presidência da comissão, agradecer ao professor Márcio, professora Thais, que me receberam muito bem nessa comissão, né? Já ao longo do ano de 2020, mesmo com todo o percalço, nós trabalhamos, desenvolvemos e evoluímos com o tema. Eu quero iniciar minha fala também com as minhas condolências às pessoas que sofreram com a Covid, as famílias dessas pessoas, e que Deus as ampare. Bom, inicialmente, existe uma frase muito importante que foi passada pelo meu tutor, o professor Márcio, que significa o seguinte: o jurista ele pode ser um ótimo homem dos livros de direito, mas é importante também que ele seja um homem do futuro, baseando as suas estratégias em estatísticas, né, e sendo um mestre em economia. Assim, a jurimetria é uma receita que apresenta sucesso onde for implementada, pois cada processo, cada universo de gestão terá rotinas diferentes umas das outras, mas um bom estudo econômico financeiro em conjunto com o direito, a tomada de decisão se torna assertiva e melhor para o seu cliente ou no diagnóstico da empresa. Além disso, a jurimetria ela pode fazer um grande avanço dentro da advocacia, pois, quando devidamente compreendida e aplicada, ela aponta a situação econômica do seu cliente ou da empresa para a qual será prestado o serviço.
como diz, né, por exemplo, quando você está atendendo um cliente ou prestando um serviço para uma empresa, a primeira pergunta que o seu cliente quer saber é o seguinte: quanto que eu vou gastar para essa ação, ou nesta demanda, ou para resolver aquele problema? Qual vai ser o meu custo? Qual vai ser a minha despesa? Certo? Assim, a jurimetria ela exige que o advogado compreenda também de questões de ordens econômicas, pois a disputa das demandas passará para um outro nível, não só de argumentação, mas um nível de assertividade, de uma tomada de decisão mais precisa, porque ela cria um sistema de investigação de ordem econômica e relacional dentro da empresa. Uma de suas características é justamente isso: construir um modelo que demonstre o impacto financeiro passivo da empresa, a economia e os ganhos financeiros que ela pode gerar com a atuação do advogado. Porque necessariamente o advogado ele não precisa só resolver questões jurídicas, ele também tem que mostrar para o cliente quanto ele vai receber, quanto ele vai ganhar com essa implementação, quanto ele vai ganhar dentro daquele processo, quanto ele não vai perder no processo, né? Outra característica importante se dá na investigação objetiva sobre o funcionamento da ordem jurídica. Qual a possibilidade de identificação e posterior soluções para esse problema, que porventura possam vir a aparecer, além de auxiliar no melhor planejamento e aferição de resultados práticos com a lei. Além disso, a jurimetria ela pode ser aplicada na advocacia de que maneira? Uma das destacadas atuações da jurimetria está no aproveitamento das informações produzidas pelo setor jurídico. Pelo jurídico que ou você tenha dentro da sua empresa, o departamento jurídico da sua empresa, ou você dentro do seu escritório que recebe as informações do seu cliente, essa atuação se torna melhor, porque você vai conseguir identificar o problema do seu cliente, vai conseguir diagnosticar todo o problema que vem surgindo ao longo ou que surgiu ao longo do processo, ou que veio para você para que você possa fazer essa identificação de forma melhor. Então, assim, a organização e análise proporcionam um ambiente favorável para a produção de um alicerce coerente na tomada da decisão, corrigindo erros operacionais, corrigindo decisões gerenciais, as relações humanas que acontecem nos departamentos ou dentro do escritório. Assim, em conjunto com o apoio à análise preditiva, auxilia o advogado na tomada e o departamento jurídico a conduzir melhor o seu cliente ou auxiliar a gestão da empresa com uma baixa possibilidade de erro. Em suma, a importância, o mapeamento para que possa entender qual foi o problema enfrentado. Assim, uma coisa que eu ouvi hoje muito importante foi o professor Márcio me falar de um diagnóstico de um paciente. Quando você precisa diagnosticar o paciente, você tem que saber o que aconteceu com ele, por que chegou àquele ponto, como chegou àquele ponto. Assim, a jurimetria faz a mesma coisa, ela procura diagnosticar o problema do cliente ou o problema que está ocorrendo dentro da empresa, para que você consiga ir direto no foco e solucionar aquilo e não ter mais aquele problema corriqueiro, ele não seja que você possa estancar o problema, né? Ele não continue permanecendo, você consiga conduzir a empresa para um outro direcionamento, para que ela possa se reinventar economicamente, né? E a sua gestão, para que ela se torne de alta performance. Então, o advogado ele precisa conhecer o negócio do cliente, ele precisa entender qual é o problema que o cliente vem enfrentando. Assim como nós, operadores do direito, é muito importante entender isso, justamente esse ponto da jurimetria. Que a jurimetria ela é uma atuação investigativa, ela vai buscar, dentro do problema ou dentro da empresa, entender para poder auxiliar numa tomada de decisão mais assertiva, na correção daquela condução que a empresa possa estar tendo de forma equivocada,
certo? De forma equivocada, e sua implementação. Como implementar, né? Como que a gente, então, implementa todos esses fatores? A princípio, você precisa identificar o problema. Qual é o problema que eu estou enfrentando? Para quê? Para que você possa mapear esse problema para ser bem combatido, pois é um instrumento de performance investigativo, como já falei, e importante para que isso daí, para que essa implementação seja feita com sucesso, você precisa observar o provisionamento do ticket médio daquele processo e o impacto financeiro que vai ter sobre o problema, ou o resultado de melhora assertiva. Dessa maneira, infringimos ampla abrangência, abarcando e identificando a origem e possível enfrentamento no cotidiano dos escritórios e departamentos jurídicos. Bom, a jurimetria, ela é uma atuação maravilhosa. É um campo que eu conheci através desta comissão, que me trouxe uma ampla visão de como realmente o direito ele deve ser observado. Não só observado daquele ponto que a gente tem de ir ao fórum, peticionar, e algum outro departamento administrativo, entrar com uma petição aqui, uma petição ali, levantar mandado. Não só isso. Ela busca você ter um entendimento até econômico do processo, uma visão econômica do processo. Então, você, além disso, além de observar essas questões, claro, jurídicas que são necessárias, você também observa a questão financeira, a saúde financeira, para que você possa dar um bom direcionamento para o seu cliente ou colaborar que o departamento jurídico da empresa que você trabalha ou que você vá prestar um serviço, ela possa ter uma melhor visão do problema que ela vem sofrendo. Feitas essas considerações, é possível a implementação da jurimetria dentro de um contexto no ambiente jurídico, assim como já disse, com alguns caminhos bem simples, como já até citei no começo, que seria o quê? O mapeamento da carteira de clientes, o mapeamento da empresa. Como é visto aquilo, né? Como você vai chegar até o cliente, como você vai levantar esses dados. A iniciação e o planejamento nessa fase é necessária a compreensão e os dados financeiros também que devam ser conhecidos. É importante que você conheça também a parte financeira. Não estou falando que você deva saber tudo sobre as questões financeiras da empresa, mas é muito importante que, em conjunto com o setor de contabilidade ou com seu contador, você possa levantar esses dados, essas informações, para poder poder montar uma melhor tese sobre o assunto, né? Sobre a discussão que está sendo relacionada. A construção e a execução tem que ter um desenvolvimento e melhor atualização das diretrizes que a empresa tenha, os escritórios também, quando eles têm o seu compliance, ele desenvolve as diretrizes internas, né? Então, é importante que você também traga esse acompanhamento para fazer essa implementação de forma correta. Escolher uma ferramenta tecnológica é muito importante, porque é aí que começa a parte da análise preditiva, né? A análise preditiva ela vai te direcionar junto com as informações colhidas pela jurimetria. Você colheu aquelas informações e aí sim você começa a usar uma ferramenta tecnológica que atenda às suas necessidades ou atenda à necessidade da empresa, que seja melhor, como é que eu posso falar? Melhor envolvida, né? Onde as pessoas que participam se envolvam, mude a cultura empresarial, aquela situação interna da empresa. E a estruturação dos dados coletados de forma clara e que seja entregue com a melhor experiência ao seu cliente para que ele tome uma decisão, para que ele tenha uma boa decisão correta e sábia para mudar todos os erros que vinha cometendo
aqueles problemas que ele sentia dentro da sua empresa, dentro de um departamento, porque para isso que a gente tem a jurimetria, ela vai enxergar todos esses problemas. Ela vai fazer essa investigação interna, ela vai levantar todas essas informações. Então, é uma técnica maravilhosa, uma técnica que, quando bem implementada e bem direcionada, é um sucesso realmente para as suas questões, para as questões que precisam ser solucionadas. Então, alguns caminhos devem ser observados e a implementação da técnica no ambiente. Enfim, para concluir aqui essa parte, eu quero dizer o seguinte: o advogado, o colaborador de uma empresa possa ter mais sucesso na sua aplicação, é necessário que ele tenha uma organização, um saneamento das bases de dados financeiras da empresa ou do seu cliente. Isso significa dizer que há um longo caminho para se otimizar esse recurso, como uma ferramenta de produtividade, uma ferramenta de aplicação correta, tá? Ela vai lhe ajudar, não tem como a gente vem escutando, que pode ser substituído, os advogados vão ser substituídos por robôs. Não, a jurimetria ela não trata disso. A jurimetria não é uma tecnologia que você pode construir como um programa. A jurimetria ela é necessária para que você consiga enxergar de forma palpável as informações que você tem da empresa ou do seu cliente, e aí sim, você, com aqueles dados, você consegue implementar a técnica correta da tecnologia aplicada a ela. Então, você pode usar uma análise preditiva, uma mineração de textos, né? E assim por outras questões. Eu agradeço essa primeira parte, passo agora a palavra ao professor Ricardo Roderegg. Doutor Paulo, doutora Renata, muito obrigado mais uma vez por essa apresentação e aguardo o doutor Ricardo. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, obrigado, doutor Ricardo, pela excelente explanação. Bom, então vamos lá, né? Gostaria de agradecer primeiramente à OAB de São Paulo e à Comissão de Jurimetria por mais uma vez, por mais essa oportunidade de contribuir com informações na área de integração e proteção de dados e segurança da informação. Eu quero iniciar minha fala reforçando o que foi citado pelo Dr. Paulo Galindo, que um dos propósitos da Comissão de Jurimetria da OAB São Paulo é interceder junto às autoridades para a integração dos sistemas de informação por meio de interfaces de programação API, de acordo com as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados, exceto processo de segredo de justiça. Essas questões, quando a gente fala de interfaces APIs, na verdade a gente está falando de sistemas que vão promover a integração. Hoje já existem, os doutores devem conhecer um, outro, ou vários, fornecedores de software que já oferecem alguns recursos com relação à integração, informação de processo, posição, tal, e até informações que podem lhes ajudar para saber que posicionamento, eventualmente, uma determinada vara costuma ter. Isso são informações simples. O que a comissão tem solicitado é uma abordagem maior, uma transparência maior, entendeu? De forma que esses dados, os dados públicos, possam ser utilizados para a jurimetria e até, por que não, para uma análise preditiva, né, para que se tome, eventualmente, identifique-se no futuro um panorama. Isso nos leva ao tema da minha fala, da minha palestra, que é justamente a segurança cibernética, que eu acredito isso como um instrumento de democratização do acesso à informação, e eu vou tentar analisar os impactos nas empresas de todos os portes, sobretudo agora com a LGPD em vigor, entendeu? Então, o tema cibersegurança, ou segurança da informação e proteção de dados, deixou de ser um tema exclusivo da área de TI para permear toda a sociedade e integrar a preocupação de empresas e pessoas no mundo inteiro. Eu vou colocar aqui uma
pequena apresentação, na verdade, pequena apresentação não, vou colocar um conjunto de slides aqui, só para me ajudar a fazer uma exposição para os senhores, referente a alguns dados que nós temos de contexto global com relação à cibersegurança e custos disso, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui rapidinho, só um minutinho. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Provavelmente. O doutor Ricardo, você pode me ajudar? Tá dando para ver minha tela? Da apresentação, não? Não, a gente ainda está com a sua imagem, professor. Tá, então, peraí. Ah, sim, peraí, vamos lá. E agora? Agora sim. Tá, então tá bom. Bom, eu vou começar aqui rapidamente. Deixa eu até colocar um timer aqui para não me estender, que eu tenho o hábito de falar pra caramba. E esse é um tema que me empolga, porque é o meu dia a dia, né? Falar sobre cibersegurança e tratar as empresas, prestar consultoria para as empresas, não só na área de cibersegurança, mas também na perícia forense. É um trabalho que a gente tem feito e cada vez mais agora com a LGPD em vigor. Bom, eu só quero iniciar aqui minha fala tentando contextualizar um pouco dessa questão, por que a gente tem visto tantos eventos de brechas de segurança, vazamento de dados e tal. O Brasil, segundo um relatório que foi publicado em 2019 pelo Instituto Ponemon e patrocinado pela IBM, tem um custo de brecha de dados muito baixo. Vocês podem ver aqui nesse mapa que, com relação a países como Estados Unidos, Alemanha, Canadá, Itália, Áustria e tal, o Brasil é o país que tem o custo mais baixo por vazamento de dados. E também por registro, entendeu? Ou seja, o custo por registro no Brasil é um dos custos mais baixos. Eu estava conversando, inclusive, com o doutor Ricardo esses dias, ele até tinha me perguntado, e até falei, né, doutor? O senhor vai entender agora na apresentação que eu vou falar, por que nós ainda temos visto tantos incidentes e por que nós temos ainda visto as empresas demorando tanto para tomar uma decisão com relação à adequação da LGPD e tal. E aqui nós temos um dado histórico, quer dizer, na verdade, nós temos uma implicação muito baixa durante muito tempo, o que faz com que as empresas tenham uma certa letargia, ou seja, demora um certo tempo para tomar consciência. Veja só que, ao mesmo tempo que o Brasil tem um custo muito baixo, também tem uma média muito alta de registros que são expostos por brechas de segurança, ou seja, por incidentes de segurança. Obviamente, uma coisa leva a outra, né? Tá? Quer dizer, você tem um custo muito baixo, eu tenho um investimento de segurança também muito baixo, porque, né, então, para que eu vou guardar aquilo que tem, em tese, um valor pequeno? Entendeu? Isso leva à seguinte situação, um baixo investimento em segurança cibernética, que impacta justamente aqui na automação de processos de segurança. Entendeu? Então, de uma forma geral, você veja só que a gente, nesse mapa, nesse levantamento aqui, a gente só ganha da Turquia em termos de investimento em cibersegurança. Entendeu? Os outros países estão todos mais adiante do que nós. E também temos um tempo muito elevado para identificar um incidente de segurança. Em média, são 250 dias para se identificar um incidente de segurança. O que significa isso? Significa dizer o seguinte: o hacker entrou na sua empresa, invadiu a sua empresa, seja da forma que for, entendeu? Invadiu via um usuário, invadiu via o site, da forma que for, entendeu? E implementou algum sistema, tipo um backdoor, para abrir uma porta para ele, e ele está, então, tentando ganhar acesso em servidores até conseguir achar alguma coisa interessante, ou no servidor de banco de dados, enfim, ou no servidor de arquivos. Esse processo, em média, no Brasil, leva 250 dias, entendeu? E nós levamos aqui também, em média, mais 111 dias para corrigir o incidente, entendeu? Ou seja, nós levamos mais de 300 dias para resolver a falha. Entendeu? Isso, então, impacta no seguinte. Vamos aqui para incidentes recentes. Explica por que, né, um incidente demora muito para se resolver. Poxa, você
pode pensar assim, poxa, o incidente lá do STJ, né, que aconteceu. Mas os caras não tinham um backup, entendeu? Por que demoraram tanto para colocar o negócio no ar? Demoraram tanto por quê? Porque existia uma invasão que já vinha acontecendo há muito tempo, por exemplo, né? Um caso como esse, uma invasão que vinha acontecendo há muito tempo e que foi comprometendo os servidores, né? O hacker foi ganhando acesso em servidores, entendeu? Até o momento que efetivamente fez uma extorsão, alguma coisa do tipo. Entendeu? Então, é assim que acontece o evento. Como é que você vai fazer explicar a materialidade disso aí? Quer dizer, como é que você vai explicar o que aconteceu? Como é que aconteceu a história? Não tem como, tem que pegar e fazer uma perícia forense nesse negócio, entendeu? Para que você consiga contar a história. Mesma coisa que o vazamento de dados, isso citar casos recentes, né? Vazamento de 220 milhões de CPFs, que certamente isso não é uma base só, entendeu? Isso certamente são várias bases que foram compostas aqui para juntar uma base interessante para ser vendida para ser vendida na Dark Web, ok? Então, são todos casos recentes. A Copel também teve um caso desse, só que o caso da Copel foi uma espécie, alguma coisa semelhante a um ransomware, que deve ter sido também o que acometeu lá o STJ, ou seja, o ransomware é uma infecção onde se criptografam os dados dos servidores e ninguém mais tem acesso, não se tem mais acesso nenhum, entendeu? Para decriptografar aquilo lá, o hacker normalmente ele manda uma senha para isso mediante um pagamento em Bitcoin, entendeu? Na verdade, seria um sequestro digital, entendeu? Também tivemos aí um vazamento recente, 10 milhões de senhas de e-mail, isso do serviço público, entendeu? Então, você veja só, isso tudo muito recente, né? Essa matéria aqui é o quê? De 5 de março aqui agora, entendeu? Todos esses dados que eu peguei são muito recentes. E essa sequência, na verdade, não é de coisas que, por acaso aconteceram agora. Isso são coisas que vinham acontecendo e, obviamente, vieram à tona agora, porque essa questão da segurança da informação e proteção de dados veio à tona também por conta da questão da LGPD, entendeu? Bom, acontece quando se menos espera, de fato. Isso acontece quando se menos espera ou quando menos se prepara, na verdade, né? Eu quero citar aqui um caso que ficou famoso esses dias, que é o da prefeitura lá de Oldsmar, do município de Oldsmar, que fica na Flórida, Oldsmar, na verdade, Oldsmar, que fica na Flórida, que o hacker invadiu o sistema de tratamento de água e eles estavam, então, mexendo em alguns componentes lá, então, para contaminar a água daquele município. Seria alguma coisa que a gente chama hoje de cyberterrorismo, né? Bom, a motivação, a gente não vai entrar no mérito, ele conseguiu entrar porque o sistema era extremamente antigo, o equipamento rodava com Windows 7 ainda, que já tem mais de um ano que não se faz atualização, e nem os últimos patches de segurança estavam atualizados, entendeu? Isso só se descobriu porque alguém estava passando e viu o mouse mexendo na tela, entendeu? Então, você veja só, não deveria proteger. O delegado aqui do município falou o seguinte, olha, nós nunca imaginamos ou nunca imaginávamos que isso poderia acontecer. Boa parte das empresas que eu visito, que tiveram problemas de incidente de proteção de dados, fraude, roubo de dados, ou até invasão e indisponibilidade de dados, falam exatamente a mesma coisa. Eu nunca imaginei, nós nunca imaginávamos que nós pudéssemos passar por isso. Entendeu? Então, não é ninguém, nenhuma empresa está livre, entendeu? Ou nenhum órgão está livre. E isso é importante transmitir aos senhores para que as empresas elas tenham ciência disso e consigam começar a se proteger, inclusive juridicamente, do que vai vir, dos problemas que elas terão. Entendeu? Essa aqui é só um post referente à perícia que foi feito, né, nesse caso aqui da prefeitura de Oldsmar. Veja só, o pessoal estava usando o Windows 7, senha fraca, a senha que eles estavam usando já era uma senha que tinha sido vazada, entendeu? Tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, entendeu? O computador estava conectado com a internet direto. Aí você fala assim, poxa, mas como é que pode? Então pode acontecer esse tipo de situação, entendeu? Mas em outros casos, por exemplo, em empresas grandes, a Microsoft foi hackeada esses dias, entendeu? Foi hackeado o serviço, as atualizações do Exchange, entendeu? Aí você fala, aí peraí, é uma outra situação. Sim, de fato. Ninguém está livre? Não, ninguém está livre. Entendeu? Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte, conseguir mitigar o risco. Como é que a gente mitiga o risco? Segurança da informação, atualizado,
governança, entendeu? Seguro, obviamente, perícia forense, entendeu? Uma equipe atualizada, tá? Então, tem uma série de questões que têm que ser colocadas em prática e o profissional do direito que apoia aquela empresa, que acompanha aquela empresa, tem que ser também o apoiador também nessas questões e como a empresa ela tem que se comportar com relação ao tratamento de dados, porque isso expõe de uma forma muito grave as empresas. Eu vou falar aqui um pouco sobre a LGPD, um pouco mesmo, tá? Porque, na verdade, eu só vou falar sobre um artigo da LGPD, até porque nós não temos muito tempo. O artigo 46, que todos os senhores já devem conhecer muito bem, os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acesso não autorizado e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação, qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. Significa dizer o seguinte, tudo, tem que garantir tudo, entendeu? Que seja culpa sua, seja um funcionário seu que tentou roubar o dado, seja um terceiro que entrou lá, espetou um pendrive lá numa máquina, então não interessa, entendeu? A responsabilidade é de quem está fazendo tratamento de dados. Quem que é? A figura do controlador. Não pode ser o operador, não interessa, sempre é o controlador que vai ser o responsável. O operador que está fazendo, não interessa, sempre é o controlador, ou seja, quem tem a posse do dado. Tá? Aqui eu quero falar muito rapidamente de questões que 90%, 90% não, mas pelo menos mais da metade das empresas que sofrem problemas de segurança não praticam. Que são o quê? Práticas simples, ter sistemas de segurança implementados, atualizados, tá? Ter monitoramento, serviço de firewall funcionando corretamente, detecção, intrusão, prevenção de perdas, controle, todos esses são processos que devem ser implementados dentro das empresas e devem ser continuamente monitorados. E por que eu estou falando sobre isso? Porque os funcionários que atuam nessas áreas, eles têm que ser responsáveis também em termos da segurança da informação. Qualquer um desses que atua nessas áreas aqui, ele pode eventualmente ser um ator de uma brecha de vulnerabilidade. Entendeu? Então, a empresa ela também, e os senhores têm que podem ajudar as empresas em como fechar bons contratos, se eventualmente se for um terceiro e até se for um funcionário, que tipo de responsabilidades eventualmente teria, né, teria que garantir, né, para que ele pudesse ter um papel importante como esse. Existe uma série de ferramentas que as empresas podem adotar para fazer monitoramento, umas até começam free, começa aqui, eu estou colocando aqui, que é o PRTG, que monitora tudo, monitora banco de dados, monitora servidores, se tem máquina ligada, desligada, se o servidor está de pé, se está vermelho, o servidor caiu, ou está sendo invadido, tem alto tráfego quando não deveria ter. Entendeu? Isso aqui pode ficar num dashboard lá na área de TI, entendeu? E todo mundo está vendo o que está acontecendo. Entendeu? E são questões importantes para que as empresas adotem e cada vez mais elas tenham isso implementado. Agora, você veja só, essas questões de segurança e de vazamento e de brechas e de invasão estão em todo lugar. O software que eu acabei de mostrar para vocês, esse PRTG aqui, da lista dos principais softwares de monitoramento de redes do mundo, ele aparece em quinto. O que aparece em terceiro é o SolarWinds. O SolarWinds, entendeu? Aí teve um caso de vazamento de dados. Os hackers invadiram os patches de atualização deles, entendeu? Essa matéria aqui é de quando? 23 de fevereiro de 2021, entendeu? Inclusive, boa parte dos órgãos federais dos Estados Unidos, que é muito mais utilizado nos Estados Unidos, né, pararam. Por quê? Os caras instalaram os patches de segurança e os agentes, que a gente chama, que são softwarezinhos que ficam monitorando a performance dos dispositivos, eles foram infectados. Então, imagina, você tem um agente infectado num banco de dados de um serviço federal, entendeu? Tá, então, você veja só que são coisas assim gravíssimas. Agora já conseguiram resolver, né? Mas são exposições graves, como o caso da Microsoft, é da onde você nem imagina, como falou o pessoal lá da Prefeitura de Otmar. Mas a gente não pode viver assim.
entendeu? Não dá para a gente colocar a responsabilidade nos outros com relação a coisas assim que a gente nem imagina. Isso tudo dá margem para um outro negócio, que é o tal do velho golpe do que eu vou contar para todo mundo. Tá? Então, por exemplo, se eu não tenho uma segurança legal, se eu não tenho uma estrutura bacana, eu vou acabar podendo gerar uma brecha de segurança muito grande, que significa dizer o seguinte, uma extração muito grande de um grande número de registros, ou simplesmente o bloqueio desse grande número de registros dentro do meu servidor. Imagina só, agora, na era da LGPD, eu não tiro, não roubo, eu só bloqueio o seu servidor. Aí os titulares começam a pedir o seguinte, eu quero saber que informações você tem minhas aí, que tipo de dados você tem meus aí, entendeu? Tá? E você não consegue fornecer, entendeu? Você não consegue fornecer porque você não consegue ter acesso ao servidor. Aliás, você não só não consegue fazer isso, como você não consegue processar mais nada, porque você não consegue ter acesso ao servidor. O cidadão entrou e pum, bloqueou. Só que, agora o que o pessoal está fazendo? Aproveitando a LGPD, e agora a NPD, que está entrando, já começou seus trabalhos, os novos invasores, eles não estão nem tendo o trabalho de extrair, roubar, nada. Estão falando o seguinte, bloqueei, instalei um ransomware lá, está tudo criptografado, e eu quero o seguinte, eu quero tantos bitcoins para não só liberar, mas também para não expor os dados, entendeu? Para você ainda não ser multado, entendeu? Quer dizer, é extorsão se você não pagar para mim, eu vou contar para todo mundo, entendeu? Tá, então, são casos que já vêm acontecendo, entendeu? Que já vêm se tornando, inclusive, tive um cliente há poucos dias com relação a isso, entendeu? E normalmente isso começa dentro da empresa, entendeu? Tá? Isso começa até por um funcionário que dá informação para alguém, o chamado da fita, entendeu? Para alguém, e assim que vai conseguindo acesso até, bloquear o servidor, entendeu? Tá? No final das contas, como esse é um tipo de golpe muito básico, normalmente é muito fácil achar até de onde que se originou, entendeu? Mas a empresa passa por um desespero e vai ter que contratar, sem dúvida, um perito para conseguir achar como se deu a materialidade desse negócio, né? Como aconteceu. Bom, eu vou terminar aqui a minha exposição para voltar agora à fala. Agora eu só vou falar, deixa eu parar aqui meu compartilhamento. Eu estou compartilhado ainda, doutor? Tá. Doutor Ricardo, você... Só um minutinho. Peraí, agora... pronto, já parei o compartilhamento. Perfeito. Isso. Tá? Então, eu quero falar o seguinte, olha, quando a NPD chegar, ou qualquer um que chegar na empresa, por conta de um problema de vazamento de dados, quando eu falo qualquer um, Ministério Público, qualquer agente que chegar, até porque a própria LGPD diz que não necessariamente precisa ser a NPD, primeira pergunta que vai ser feita no caso de um vazamento de dados. Certamente, primeira pergunta, os dados estão criptografados? Ou os dados estavam criptografados, né? Entendeu? Por quê? Porque é muito fácil criptografar. Só que é impressionante o número de empresas que não faz isso, que não criptografa os dados nos servidores. Pô, tem uma ferramenta da Microsoft, que é o BitLocker, que, inclusive, se vocês estiverem utilizando uma máquina Microsoft, procura aí BitLocker, vocês vão ver, entendeu? Está lá, qualquer notebook, desktop, tem esse software instalado no Windows 10. Está lá. Nos servidores também, tá? Nos bancos de dados também, entendeu? Então, é muito fácil, é trivial fazer, entendeu? É trivial ser feito. Então, não tem esse tipo de situação. Né, professor? Sem dúvida. Não, essa é a diferença entre você sofrer um incidente de segurança, entendeu? E não sofrer uma ação, eventualmente, pelas pessoas que se sentiram lesadas por conta de uma divulgação de seus dados, porque não vai haver divulgação de dados, porque estava tudo criptografado. Decriptografar um banco de dados, pessoal, hoje em dia, com as chaves de segurança que a gente tem, entendeu? É uma situação praticamente impossível, tá, pessoal? Tá? Não sei, que no CSI o pessoal fala muita coisa louca, né? Não sei, senta um cara lá no CSI, entendeu? Em 5 minutos ele decripta a senha Não existe isso. Tá? Decriptar, ele pode decriptar, ou seja, voltar a informação ao estado que era, se tiver a chave na chave. Alguém deu a chave. Perfeito. Foi lá, pum, decriptou. Entendeu? Fora isso, se você não tem, dificilmente você vai conseguir, pum, voltar. A não ser que você descubra a chave. Entendeu? Tá? Então, é muito complicado, entendeu?
Então, criptografar os dados é uma questão que é trivial, é acessível, hoje em dia é fácil. Se entrar aqui no YouTube, deve ter, sei lá, uns 2 milhões de vídeos falando como é que criptografa, como é que gerencia um servidor criptografado, como é que gerencia um servidor de arquivos criptografado, enfim. Entendeu? Então, não tem mistério. Assim como deve ter uns 10 milhões de vídeos, como é que se invade uma empresa, como é que se roubam dados, entendeu? Então, a gente luta com quem também tem acesso à informação todos os dias, entendeu? Outra questão que eu preciso chamar a atenção dos senhores é com relação ao data center, entendeu? E informações na nuvem, entendeu? Muito se apregoou com relação à segurança dos dados em nuvem. De fato, é importante a gente ter uma redundância na nuvem, ter um ambiente na nuvem. Isso traz uma série de facilidades, reduz para caramba o custo, né, de nós hospedarmos a informação. Não só o nosso custo operacional de mão de obra, mas o custo de local, né? Se você tem um escritório na Paulista, você tem que separar uma área lá para ter seus servidores, não dá, entendeu? Então, hoje você consegue hospedar boa parte disso no nuvem. Agora, você veja só, há uns dias atrás, agora no mês de março mesmo, pegou fogo num data center lá na Europa, OVH se chama, que é o terceiro maior data center do mundo, entendeu? Tá? Então, você veja só, pegou fogo numa das unidades deles, tá? Eles têm 4 unidades. Eu não sei se vocês lembram, aqui em São Paulo, aqui em Alphaville também aconteceu isso no data center da Telefônica. O meu telefone também pegou fogo lá, né? Então, pegou fogo no data center. Eu falo isso pelo seguinte, não é porque você colocou os dados na nuvem, transformou eles em etéreo e agora eles são inatingíveis, inalcançáveis. Não, entendeu? Eles estão hospedados em algum lugar físico. Tá? Eles estão hospedados num data center, em algum lugar físico. Tá? Então, é muito importante que a gente tenha ideia de onde esse negócio está, e sempre lembrando que a responsabilidade do dado é nossa, e não do terceiro que a gente contratou para fazer a hospedagem dos dados. Tá? Isso é importante a gente ter em mente, porque agora, com a Lei Geral de Proteção de Dados, toda essa responsabilidade cai em cima da gente. Tá? Quem está hospedando os dados não é um agente de tratamento. Tá? Então, eu coloquei lá na Amazon, ele não é um agente de tratamento, não tem responsabilidade nenhuma comigo, não está tratando nada, só está hospedando os dados, não é um operador, não é nada, ele só está hospedando os meus dados lá, entendeu? Então, a responsabilidade é 100% minha. Aí, o que eu lhes dou de conselho é o seguinte, todo investimento que a gente vai fazer em segurança da informação depende de quanto custa aquela informação, ou quanto custa não ter aquela informação. Entendeu? Então, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte, o custo de não ter essa informação justifica, por exemplo, eu ter um servidor aqui dentro, ou ter um data center externo, tipo uma Amazon, Google, hospedar meus dados lá, e mais os servidores aqui dentro. Ou ter lá no Amazon, ter meus dados replicados no Google, e ter também os meus servidores aqui dentro. Ou ter no Amazon, no Google, no sei lá quem, e não ter nos meus servidores aqui dentro, que aqui nada também não refresca muito. Então, são decisões que a empresa vai ter que tomar de acordo com o grau, o nível de segurança que ela precisa daqueles dados. Isso vai partir do quê? De um planejamento. A empresa vai ter que sentar e definir quanto vai custar aquilo, quanto vai custar não ter. Entendeu? Tem que, o ideal é que fale com o especialista de TI e lembrando que, colocando num data center, tem algumas restrições de conectividade que também terão que ser resolvidas, né, lá com esse provedor, entendeu? Para que você consiga ter um excelente acesso, entendeu? Então, isso significa o seguinte, diferente, você vai ter uma performance diferente dos dados estarem na sua rede local, entendeu? Então, eu queria dizer isso, e agora, indo para o final já da minha participação, falar de 3 aspectos. Operador fala a figura citada pela LGPD. O DPO, tá? E em especial o DPO as a Service, que tem se apregoado, e eu quero chamar a atenção para um pequeno aspecto, que é o seguinte, o responsável pelos dados, pela guarda dos dados, pela posse dos dados, é o controlador. E pode ter um operador que vai lhe ajudar na questão do tratamento de dados, e um DPO que também vai colaborar com relação à estruturação
e o relacionamento com os titulares, a NPD, enfim, e dar algumas orientações internas com relação à proteção de dados. Agora, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: eu tenho visto muitas empresas oferecendo serviços para outras, nas quais essas empresas vão trabalhar com uma quantidade de dados muito grande. E quando eu digo estas empresas no papel de operadores, eu falo empresas de pequeno porte. E aí eu chamo muito a atenção no seguinte: empresas de pequeno porte, elas serão como um cheque sem fundo, se por acaso você tiver um problema de vazamento de dados motivado por ela. Então, veja só, imagine que você compartilhou os seus dados com um call center, uma empresa de cobrança, entendeu? Uma empresa de cobrança para fazer as cobranças da sua carteira, entendeu? Você pegou uma empresa de cobrança que foi lá, bateu na sua porta: olha, nós estamos começando aí agora, nós temos aí alguns clientes, parará, temos, sei lá, 30 PAs, 40 PAs, podemos fazer um serviço personalizado para você, entendeu? Vamos ser seu parceiro, entendeu? E só que, qual que é a estrutura de proteção de dados? Qual que é o compliance que essa empresa tem com LGPD? E, acima de tudo, se houver uma brecha de segurança, um vazamento, essa empresa tem como responder junto com você ou com a sua empresa? Ela tem lastro para responder junto com a sua empresa? Entendeu? Eu me lembro que quando eu fiz o PMI, existia uma regra no PMI que era o seguinte: não se contratar uma empresa pequena. Porque empresa pequena não vai ter lastro para conseguir sustentar uma eventual falha, entendeu? Tá? E assim eu dou essa orientação, tá? Não que eu não seja partidário de empresas pequenas e fomentar o desenvolvimento de empresas pequenas. Eu estou falando exclusivamente com relação a risco de negócio, entendeu? Então, esse parceiro seu pequeno não vai conseguir te sustentar, não vai conseguir dar o menor apoio financeiro, não vai conseguir dar a menor estrutura, sequer provavelmente terá uma estrutura que a NPD poderia ir lá e visitar e verificar. E da mesma forma o DPO, no caso do DPO as a Service, eu também faço essa recomendação. Se a empresa pretende contratar um DPO as a Service, e pode ser até uma empresa grande contratando um DPO as a Service, não tem problema nenhum, até porque se quiser trazer um profissional ultra especializado com uma equipe já ultra especializada, até recomendo. A questão toda é que eu recomendo também é que essa empresa avalie a questão financeira, entendeu, desse prestador de serviço, para ver se ele consegue entrar junto com você num eventual problema, um eventual incidente. O que me leva a penúltimo item que eu quero chamar a atenção, que é com relação ao seguro, entendeu? Então, se a sua empresa, enquanto controlador ou enquanto operador, possui um seguro exclusivamente pertinente a essa questão de proteção de dados, ou com risco, com relação à cobertura de incidentes de proteção de dados. Porque eu quero lhes dar uma péssima notícia. Todos estão sujeitos, todos. A NASA está sujeita, aliás, inclusive foi vítima até alguns dias atrás. A NASA está sujeita. Se a gente tiver um data center na Lua, vai estar sujeito, entendeu? Todos estão sujeitos. Por quê? Porque as invasões, se o pessoal quiser entrar, se tiver algum valioso na sua empresa, vão entrar, entendeu? Se tiver algum... E também é o seguinte, se a sua empresa tiver uma estrutura muito básica, também qualquer cidadãozinho que assiste um desses 15 milhões de vídeos que tem no YouTube também vai conseguir entrar. O que eu quero dizer é o seguinte: tem um monte de gente querendo entrar na sua rede, entendeu? Ou nas redes das empresas o tempo todo para tentar vasculhar o que tem. Tenha você alguma coisa que valha ou não tenha alguma coisa que valha. Então, por isso que é importante que a gente tenha um seguro, né? E isso é uma coisa que eu tenho recomendado. Não vendo seguro, não, entendeu? Mas é uma coisa que eu tenho recomendado até para a saúde da empresa, entendeu? Porque tomar uma fubecada, entendeu? Uma multa, entendeu? Violenta, porque não se tomou providências de criptografar dados. Pô, eu sou dono da minha empresa, não sabia que tinha que criptografar dados. Era o pessoal lá da área de TI. Você vai procurar os caras, nem estão mais lá, já foram embora no incidente, entendeu? Era o pessoal lá da área de TI que tinha que ter, precisava ter redundância dos dados, entendeu? Para que, se tivesse um ransomware aí, pudesse recuperar os dados em algum outro lugar. Não sabia disso.
Pô, meu, peraí, são coisas básicas, né? Entendeu? Então, o seguro e um parceiro, aí eu não estou querendo vender jabá meu, mas já vendo jabá, ter um parceiro de computação forense e perícia digital, sem dúvida, porque apesar da ANPD entrar na esfera administrativa, sem dúvida, você tomando uma multa, sem dúvida, você vai recorrer nesse negócio, sem dúvida. Não tem como. Tudo vai ter que descrever a materialidade. Como é que aconteceu esse negócio? Entendeu? E o único que consegue dar fé nisso, escrever a história, que tem as ferramentas, que tem um método, que respeita a cadeia de custódia, entendeu? É o perito forense. Então, é importante que você já tenha alguém na manga. Opa, tem um cara aqui, entendeu? Que eu já posso trazer, havendo um incidente de segurança, tenha isso sido judicializado ou não, entendeu? Já coloca um perito lá para contar como é que foi a história, entendeu? Porque pode ser. Porque, olha só, tem um evento que é chamado os incidentes long tail, quer dizer, o cauda longa, que eles chamam, que é o seguinte, o cidadão invadiu a sua plataforma, roubou lá, sei lá, 10 mil registros, você não ficou nem sabendo, ou soube que foram roubados, é uma quantidade e tal, entendeu? E ele, pum, torna público, sei lá, 500 registros, entendeu? Agora. Aí tudo bem, você controla de alguma forma, faz algum acordo com os titulares, daqui a um ano ele solta mais 1.000, entendeu? Aí aqueles titulares lá, daqueles 1.000, pum, vem contra você. Daqui a 2 anos, ele solta mais 1.000, entendeu? Aí vão vir mais 1.000, entendeu? Então, são questões que se fica constantemente tendo que se defender desse negócio, tá? Entendeu? Então é importante que você tenha o seguinte, tenha toda a materialidade, para até conseguir saber o tamanho do seu problema, entendeu? E para que você se prepare, entendeu? Para questões futuras que virão, se você sabe que, por exemplo, teve um incidente bastante grande, entendeu? E de acordo com o perfil como ele está respondendo, você vai saber se vai ter complicações no futuro, entendeu? E isso vai te dar uma gestão melhor, entendeu? Das coisas no futuro e até, eventualmente, acionar um seguro para te dar um apoio nessa questão e não te deixar a pé, né, lá na frente, você sem capital nenhum para tentar responder alguma questão. Bom, era basicamente isso que eu tinha para falar. Acabei terminando um pouquinho antes, entendeu? Até coloquei um timer aqui do meu lado, porque senão ia falar umas 3 horas. Acabei terminando um pouquinho antes. E aí, agora eu deixo a palavra com a doutora Renata, doutora. Se quiser dirigir alguma pergunta, ver como é que a doutora quer fazer. A doutora está com o microfone fechado. Pronto? Perfeito. Doutor Ricardo, professor Ricardo, os 2 Ricardos da noite. Adorei as palestras, muito elucidativas. Já baixei aqui o meu BitLock, que eu não sabia, não conhecia, me assustei, realmente. Eu já vi acontecer como advogada com clientes meus o sequestro de dados digitais para o resgate em bitcoins, né? Então, é uma coisa que o advogado vai ter que estar preparado, porque... Verdade. Vai fazer parte do dia a dia, né, doutora? Sim, informação é dinheiro, né? E onde há dinheiro, a gente atrás de dinheiro. Então, a gente precisa estar bem preparado e é muito gratificante saber que a coisa não é tão complicada assim, né, quando se fala em tecnologia. E que a gente tem os técnicos, os experts que podem nos ajudar e devem nos ajudar. Assim como o doutor Ricardo falou da geometria também, na nossa prática profissional, eu acho que são assuntos que estão e vieram para ficar cada vez mais. O futuro é esse, então não existe mais, a gente já ultrapassou, graças a Deus, aquela questão de se pôr contra a tecnologia. Agora o que a gente precisa como advogado, como atuantes, é atribuir à tecnologia mais um instrumento de luta nossa, né? Então, foi excelente. Muito obrigada. Obrigada aos 2. Adorei a noite e aprendi muita coisa, na verdade. Manter os seus dados criptografados. Até escrevi aqui que o estagiário amanhã vai saber disso, com certeza. Com relação às perguntas, eu tenho 2 perguntas. Uma para o doutor Ricardo Wilsefer e outra para o professor Ricardo. Vou começar, então, com o doutor Ricardo. Doutor Ricardo? Boa noite. Oi, boa noite, Renata. Tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem. Parabéns.
pela palestra, obrigada pelos ensinamentos, e para a gente resumir a sua palestra em linhas gerais, diz para a gente qual é a função da jurimetria. A jurimetria ela tem a função investigativa e elaborar o mapeamento financeiro da empresa, né, ou do seu cliente. Ela trabalha nesse aspecto. Ela trabalha com a função. Doutor Ricardo? Acho que teve algum problema. Congeladinho nele. Deu uma congelada. Então, vou falar com o professor Ricardo e depois volto no doutor Ricardo. Professor Ricardo, então, bom, como eu falei, eu estarei bastante conhecimento aqui da sua palestra e realmente o estagiário vai ter bastante coisa para fazer amanhã, mas para pesquisar. Eu gostaria de saber, então, de que forma uma empresa que ela guarda os dados dela na nuvem, ela pode ter certeza e segurança de que esses dados que estão na nuvem não vão se tornar, por algum motivo, indisponíveis, porque eu acho que esse é um receio que as pessoas têm quando a gente fala em guardar dados na nuvem, né? E se eu esquecer a senha, e se o controlador morrer, enfim, se acontecer alguma coisa, como é que eu acesso esses dados? Em primeiro lugar, se tratando, no caso, de uma pessoa jurídica, estabeleceu o credenciamento disso, né? Quer dizer, quem é que vai acessar o quê, entendeu? Hoje o que a gente vê dentro das nuvens corporativas é um acúmulo de dados gigante, sem uma classificação correta. Então, se vê muito dado lá que foi lançado lá há 2 anos, 3 anos, entendeu? E o pessoal não atualiza, são bases que ficam meio que mortas, entendeu? Lá dentro, tá? Então, largam lá. O problema todo é o seguinte: quando se esquece dessas bases, não se trabalha com o credenciamento disso. Entendeu? Porque você estrutura, né, o acesso dentro da sua base, entendeu? Em níveis de acesso, entendeu? Tá? Então, quando você deixa algumas bases lá meio que paradas, que você já não está trabalhando mais, entendeu? Porque desatualizou, tal, isso é um dos elementos de vazamento de dados mais fáceis, porque você não trabalhou com o credenciamento, daqui a pouco você vê que, poxa, um credenciamento até de alguém que já saiu da empresa, entendeu? Que não se prestou atenção, porque integrar essas coisas, por exemplo, com um servidor de Active Directory, que faz o controle e credenciamento da rede, é um pouquinho complicado. Você entendeu? Dá para fazer? Dá, mas é um pouquinho complicado. Então, nem todo mundo faz. Então, você tem o seu ID da sua rede e o ID lá do servidor, lá do AWS, do Google e tal. Entendeu? Então, aí o funcionário sai da empresa e tinha um outro que usava, ou 2, 3 usam a mesma senha, tal, tudo. Aí tem uma base lá que está morta. Pô, ninguém acessa, tem 10 milhões de registros lá dentro. Opa, que legal. Entendeu? Você pega, faz o download daquilo lá, ninguém percebe e tal, e você vai e vende isso aí na Dark Web. Entendeu? Então, uma das coisas que a gente vê, inclusive, eu tive 2 casos com relação a isso, entendeu? Que foi justamente essa situação, entendeu? A empresa esqueceu os dados lá dentro, deixou os dados lá no Data Lake, né, que eles chamam, entendeu? E não fez mais a avaliação. Quem trabalhava com aquilo saiu, a senha ficou lá, pá, ninguém mais mexeu, pronto, acessou. Então, na verdade, o credenciamento é fundamental, a estrutura do credenciamento. Como eu falei inicialmente, se o dado é importante, você vai guardar ele em mais de um lugar, né? Entendeu? Você vai guardar ele em mais de um lugar. Entendeu? Então, é que nem o cidadão que, pô, eu tenho aqui meu patrimônio particular. Lembra antigamente, né? Os pais da gente tinham, né? Tinha uma série de... Os pais não, né? Avô, né? Entendeu? Né? Tinha a caderneta. Tinha uma caderneta, né? Então, tinha um dinheirinho, guardava embaixo no colchão, guardava dentro do sapato, guardava em vários lugares. Por quê? Porque é importante, pô, entendeu? Né? Você não quer perder tudo de uma vez, entendeu? Guardava uma parte lá em outro local, tal, na casa do irmão, entendeu? Mas por quê? Porque é importante, porque você não quer perder. Então, e justamente a gente deve pensar da mesma forma. Você não quer perder o dado, entendeu? Então, você vai fazer o seguinte: um data center é importante, ele tem uma série de critérios de segurança, tem, mas você está entregando toda a segurança nas mãos dele, e a segurança, na verdade, dele é sua, entendeu? Então, se você quer ter segurança, você coloca em mais de um local. Entendeu? Então, em primeiro lugar, para se ter alta disponibilidade, se armazena em mais de um local, entendeu? Né? Então, em
em 2, em 3 locais, entendeu? Distintos, entendeu? Não tem problema você armazenar em 3, em 10 locais, entendeu? Não tem problema. O problema é você não ter o dado, entendeu? O problema É, você é a não ter o velha dado. máxima, né? Não coloque todos os ovos na mesma cesta, né? Justamente. Traduzindo assim. Exatamente. Entendeu? Então, um dos principais riscos que a gente vê das empresas, ou até inabilidade, imperícia que a gente vê das empresas, é justamente no trato disso. Coloquei na nuvem, estou seguro. Não está. Entendeu? Você simplesmente transferiu de local os dados. Entendeu? Tirou daqui, colocou ali. Entendeu? Os dados, eles continuam vulneráveis se você não trabalhar com acesso. Agora, óbvio, né, tem um requinte um pouco maior. Se você vai distribuir esse dado em mais de uma plataforma, você vai ter que fazer integração, aí já requer um pouco mais, pessoal um pouco mais elaborado e sistemas também um pouco mais elaborados. Agora, isso são questões que a gente tem que considerar. Lembra daquela história lá de ter uma replicação remota, quer dizer, ter um outro data center? Se falava muito disso. Sim. O pessoal lá da Torre Gêmeas tinha, né, pessoal? Vocês lembram disso? Eles tinham um servidor de uma torre e tinham o servidor de backup na outra torre, entendeu? Caíram as duas. Então, é que nem o pessoal do município de Odismar falou. A gente nunca imaginou que isso ia acontecer. Você entendeu? Né? Então, não dá para nunca imaginar que vai acontecer. Hoje a gente tem recurso, entendeu? Para nós conseguirmos garantir a segurança, entendeu? E com alta disponibilidade, com segurança total, criptografando os dados, tornando eles inacessíveis, colocando eles em mais de uma plataforma, de forma que eu sempre possa ter o acesso a cair. Porque, apesar de ser a Amazon, o Google, esses caras podem cair também, entendeu? Pode ter um problema, entendeu? Ou simplesmente cai o link que me comunica com esse servidor, né? Com esse servidor especificamente, essa rota, né? Por exemplo, quando a gente fala, né, no caso do IP, essa rota de acesso pode cair, entendeu? Então é importante que eu tenha já mais de um acesso, entendeu? Então, a regra é essa, tem que ter mais de um acesso redundante é fundamental, entendeu? E a outra é o seguinte, né? Eu consegui recuperar os dados. Então, por exemplo, para quem faz backup, né? Então, imagina só, lá no caso da STJ, que os caras ficaram com um monte de melindre e tal, entendeu? Precisava recuperar servidor que foi, por exemplo, infectado com ransomware, entendeu? Se você não quer pagar o hacker, entendeu? Se você não quer pagar o hacker, aliás, pagando, você já não sabe se ele vai te liberar a chave de acesso, entendeu? Que, aliás, eu recomendo nunca pagar, entendeu? Que é o seguinte, você vai ter que recuperar um servidor, você vai ter que montar um servidor, ou um servidor local lá, ou um servidor na nuvem. Para isso, é fundamental que você tenha backup do servidor, fundamental, entendeu? Então, significa dizer o seguinte, aquele backup que era feito no final do dia, esquece. Entendeu? O backup tem que ser feito de hora em hora, ou a cada 30 minutos, ou a cada 10 minutos, ou por transação, entendeu? Ou a cada transação, entendeu? Tá? Outra situação é a seguinte, recuperação do backup. Muita empresa, ela também sofre, porque no momento que ela vai recuperar o backup, é que ela descobre que o backup tinha defeito, entendeu? Ou a mídia, entendeu? Ou a forma de armazenamento, aí babau, tchau, cara, acabou. Aí você sente e chora, entendeu? Porque aí acabou, você não tem como, entendeu? Se você, na hora de recuperar, e eu já vi alguns casos assim, tá? A empresa tinha uma mídia só, um grande backup, um grande storage para fazer backup, fazia o backup diariamente, quando foram ver, quando foram utilizar, o backup estava corrompido, não conseguiram mais voltar. Tava problema. Entendeu? Aí acabou. Entendeu? Aí você sente e chora, tem que reconstruir o servidor do zero. Entendeu? Então, são essas questões. Isso tudo significa o quê? Tem que validar sempre. Onde que está o dado, se eu tenho plataforma redundante, se eu tenho backup, se eu não tenho grana para ter 2, 3 servidores funcionando ao mesmo tempo, para se um cair eu já entrar com outro. Então, eu tenho backup funcionando, entendeu? Que eu possa restaurar. Quanto tempo vai demorar isso aí? Vai demorar 1 dia, 2 dias, 1 hora, tá? Entendeu? Eu tenho que ter meu ambiente, entendeu? Que é o meu ambiente de recuperação, é o desastre e recuperação. E até onde vai ser, né? Se vai ser aqui dentro da empresa mesmo, ou se a empresa pegou fogo, sei lá, vai ter que ser em outro local. Eu tenho que ter tudo isso planejado, para que, em evento incidente, eu já automaticamente já parto para o meu acionamento do meu plano. E o seguro, né? Como tinha falado na palestra, imprescindível. E o seguro fundamental. Exatamente. E tem umas startups muito boas nessa área que estão oferecendo produtos bem legais. Existem modelos de negócios, entendeu? Cabe a gente agora garimpar, entendeu?
né? O Garimpar e importante eventualmente é que customizar, né? tecnologia e informação hoje em dia não é gasto, é Verdade, investimento, é exatamente. crescimento, né? E o advogado Exatamente. ele precisa estar pronto para isso, né? Então, agora uma dúvida de uma advogada curiosa: a nuvem, ela é inesgotável? Porque veja só, doutora, são milhares de servidores, talvez milhões já, de servidores conectados em um ambiente só. Entendeu? Então, quer dizer, a gente nunca dá para falar inesgotável porque o recurso é finito. Nós temos uma quantidade de servidores aí que tá agora conectada nesse momento, entendeu? Se a gente considerar agora fizer um levantamento, certamente a gente vai chegar num número astronômico. Esse é o número de armazenamento total do globo terrestre na internet. Mas, se a gente pensar em termos práticos, é praticamente infinito, porque todo segundo tem um servidor novo se conectando na internet, entendeu? Tem novos serviços, novos players, novos fornecedores, entendeu? Colocando mais serviços. E por quê? Porque o dado é fundamental para a sobrevivência das empresas. E as empresas Sim. cada vez mais têm aprendido isso. Então, o armazenamento ele só vai crescer. Ele só vai crescer. E cada vez mais agentes especializados nisso aparecerão, oferecendo serviços melhores, mais seguros, mais rápidos, mais baratos, entendeu? Tá? Para que as empresas elas possam usufruir disso e passar a hospedar totalmente nesses provedores, né, de dados, né? Porque caras especializados vão fazer, obviamente, um serviço muito melhor do que você faria, entendeu? Até porque ele tem condição de treinar o pessoal, manter o Com pessoal dele certeza. up-to-date, entendeu? E você, eventualmente, é uma empresa pequena, tem um escritório de advocacia, mesmo que o escritório tenha 40 advogados, você vai ter que pagar uma bica para manter uma equipe de TI atualizada com o que existe de mais moderno, você entendeu? Então, até para escritórios que são médios e até escritórios grandes, muitas vezes não vale nem a pena você ter uma equipe lá dentro. Terceiriza todo esse Sim, negócio. E tem, melhor assim, terceirizar. aí sim, executivos especializados lá dentro para dar regra, como vai ser, entendeu? Perfeito. Perfeito, professor. Eu- Um É assunto onde tem a apaixonante. parte, é a parte do Olá, doutor. departamento de compliance, né? Compliance, Também, governança exatamente. corporativa. Que vai dar essas diretrizes, a Sim, sem diretoria dúvida, doutor. do Tem toda a razão. departamento jurídico, né? Tem toda a Fazendo razão. levantamento e trabalhando juntos, todos juntos. Tem toda a razão. Dessa forma, a gente percebe como, na verdade, o estudo desenvolvido pela comissão, ele abarca tanto, ele é realmente multidisciplinar, né? A jurimetria realmente, e a análise preditiva é totalmente multidisciplinar. Eu E acho apaixonante, é fundamental, né, doutora, fundamental. para Para prestar operação um do bom direito serviço, hoje. né? Exatamente, Para a segurança do seu cliente, né? exatamente, para o É muito negócio, importante. direito, desculpa eu falar negócio, mas é um negócio, mas quer dizer, como é que Sim, você atende de uma forma mais proativa, que tipo de serviços você pode oferecer de uma forma mais proativa, e até a inteligência do negócio, né, para o escritório de advocacia, Exatamente. ela é muito mais rica utilizando a jurimetria, entendeu? Sim, Porque sim. são dados impressionantes que você tem uma série de fontes que você pode ter você pode tomar uma série de decisões ali na sua mesa, com o seu cliente, no seu notebook, entendeu? Baseado em informações que você tem ali, né, de dados que são reais, que estão acontecendo, entendeu? De resultados de tribunais, enfim, inúmeros resultados. perfeito. Agora eu vou perguntar novamente aqui para o doutor Ricardo, que a gente teve um problema lá de comunicação, de internet, provavelmente. Doutor Ricardo. Então, o senhor estava falando qual a função da jurimetria. Conversa com a gente, explica para a gente, então, resumidamente, qual é a função da jurimetria? A jurimetria, ela pode ser valorada financeiramente, né? Ela é uma técnica que a gente que é desenvolvida com base nas informações financeiras da empresa, do negócio do seu cliente, que podem ser enfrentadas em demandas individuais e assim você poder ter uma visão melhor e ter uma tomada de decisão assertiva, com mais clareza, né? Você pode financeiramente não ter perdas grandes, não ter grandes perdas aí. Sim, essa é a função da jurimetria, é valorar o seu trabalho de forma financeira.
Doutor, você acha que a jurimetria, ela pode ser, agora uma dúvida minha, ela pode ser aplicada em processo, a gente falando da parte mais processual, em processos que estão se iniciando ou dentro de uma carteira de processos que já estão em andamento? Ela pode ser aplicada nessas duas fases, tanto no início quanto já em andamento, né? Porque é onde você tem a investigação. Você está, por exemplo, no início você já fez toda a investigação, você já tem toda a informação, aí você já parte para uma questão financeira, que seria uma provisão do ticket médio daquele processo, quanto você vai ter no custo daquele processo. Ela em andamento, a carteira já em andamento, a mesma coisa, você faz uma previsão do quanto você vai ter de custos processual. Então, você tem uma visão financeira de toda essa questão. Sim, ela pode ser, sim, ela deve ser aplicada no início e ao decorrer dos processos que já estão em andamento. E com isso, o advogado tem melhor condição de decidir o custo-benefício de se recorrer ou fazer um acordo. Exatamente. A tomada de decisão é baseada nisso, né? Você pode propor um acordo melhor ou você receber um acordo, né, melhor, você saber como utilizar as questões, os recursos financeiros de forma clara, transparente, auxiliar o seu cliente nessas decisões. É importante. Indiretamente ajudar a desafogar o Poder Judiciário, né? Usar o Poder Judiciário de forma mais consciente. Exatamente. Né? Exatamente. É um dos pontos primordiais, né, que a jurimetria ela auxilia. Ela é uma das suas características, é auxiliar mesmo nesse impacto no judiciário, diminuir o volume para que possa ter uma celeridade melhor. Perfeito. É um tema rico e muito gostoso de ser explorado. Bom, gostaria de agradecer mais uma vez pela palestra, Dr. Ricardo Wilsifer, professor Dr. Ricardo Golderegger, desculpa, Golderegger, e para terminar a noite, antes de passar a palavra para o presidente da mesa, para o diretor da mesa, lembro que essa semana a gente ainda terá mais 3 palestras, né? Todas com temas muito interessantes e que valem muito a pena serem assistidas. Amanhã será sobre a jurimetria, especialização ou multidisciplinaridade. Na quinta-feira, dia 25, teremos dignidade, jurimetria, a vida subjulgada. Dia 26, ética, direito e tecnologia. Temas atuais, e convido a todos a participarem e assistirem às nossas palestras. É assim feito, agradeço a todos e passo a palavra ao nosso diretor de mesa, Dr. Paulo Galindo. Obrigada, tenham todos uma boa noite. Dr. Paulo? Boa noite, senhoras e senhores. Agradecer aí a brilhante palestra do Dr. Ricardo, professor Ricardo, e também a condução aí pela nossa mediadora, a doutora Renata. E assim, caminhando ao encerramento dos nossos trabalhos, a Comissão de Jurimetria e Análise Preditiva enaltece a presença e disponibilidade de todos por hoje estarem aqui conosco em um momento crítico de nossa sociedade, seja na área da saúde, seja na área política e econômica, ou ainda pela crescente, porém despercebida, violação aos direitos humanos e sociais. Estamos atentos e trabalhando para uma sociedade mais justa com a advocacia a serviço da cidadania. Desta forma, e assim sendo, eu dou por encerrado os trabalhos desta noite e mais uma vez agradecendo a participação de todos. Uma boa noite. Boa noite.